O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, primeira sexta-feira do mês, somos convidados a meditar sobre o Sagrado Coração de Jesus e também coincidiu com a memória facultativa de São José Operário, o pai adotivo de Nosso Senhor. Interessante como a liturgia nos conduz e vai formando o nosso coração para sermos discípulos autênticos de Jesus. Pois ele nos afirma no Santo Evangelho: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seja Ele que nos mostra por onde devemos seguir, e seguindo, nós encontramos a vida verdadeira, pois Ele mesmo é a vida, pois aquele que crê em Cristo, aquele que vive com Ele, significa que tem vida em abundância, seja a graça de Deus é abundante em seus afazeres. Portanto, em Jesus tem um coração que se desdobra, que se derrama sobre nós, para nos ensinar a normalidade de uma vida. Seja à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, porque de fato é isso que nós somos, peregrinos nesta terra. Nós estamos caminhando em direção a Deus, em meio aos nossos afazeres, o trabalho cotidiano, o serviço à família. Ou seja, nós sabemos que todo o trabalho, ele produz bens e coopera para o progresso da sociedade. É um modo que nós temos de tornar possível o nosso desenvolvimento, é o modo que nós envolvemos a vocação que recebemos de Deus. Por isso, nós vamos entender que o caminho do nosso trabalho nos conduz a Deus. Eu preciso ter consciência disso. À medida que eu desenvolvo bem as minhas capacidades, minhas habilidades, eu estou sendo fiel ao Senhor, eu estou seguindo em todos os momentos da minha vida. Por isso, São José Maria Escrivá dizia: não basta querer fazer, é preciso saber fazer e fazer bem. É próprio do cristão católico começar bem e terminar bem uma tarefa, porque nós aprendemos que esse é o meio comum de vivermos a santidade. Ou seja, à medida que nós amamos tanto o Senhor, queremos envolver os mesmos sentimentos de Cristo, queremos ter um coração semelhante a Ele, nós também o queremos no nosso trabalho. Eu não posso dissociar a minha vida de fé da minha vida de trabalho. Eu preciso compreender que quanto mais fé eu tenho em Deus, quanto mais eu amo, mais eu quero fazer bem o trabalho que o Senhor me deu. Ou seja, que nós possamos compreender que ao celebrarmos a festa de São José Operário e também nós meditarmos sobre o Sagrado Coração de Jesus, que nós possamos ter o nosso coração modelado pelas virtudes, e a primeira delas, de amor ao trabalho. Saber oferecer o seu trabalho ao Senhor, para que o seu coração seja formado como o coração de Cristo. Coração que faz por amor, não apenas por interesse, por um salário, mas eu amo aquilo que eu faço. Eu estou todo entregue naquilo que o Senhor me confiou. É nessa normalidade, é amando o meu trabalho, que eu obterei aquilo que tanto almejo, que é a minha salvação. Seja que nós possamos pedir também ao Senhor essa graça de compreender e cada dia mais a normalidade da nossa vida, do nosso trabalho, essa rotina de trabalho, de oração, deve ser os meios comuns de alcançarmos a salvação, de sermos santos no meio do mundo.
pois ainda hoje nós temos dificuldade de compreender o que é a santidade. Nós pensamos que estamos apartados do mundo, como se nós não pudéssemos fazer as coisas mais comuns. Mas nós precisamos compreender. São José, quando estava cuidando da sua família, era vida de trabalho. As fadigas, os clientes chatos, os vizinhos difíceis, o cansaço, em tudo isso, ele oferecia a Deus. Assim também nós precisamos aprender a oferecer a Deus tudo isso, para que possamos envolver as virtudes do coração de seu Filho. Porque Jesus também trabalhou. Por diversas vezes o Evangelho diz que Jesus é o filho do carpinteiro. Não é ele o carpinteiro? Porque também se compreende que após a morte de José, quem assumiu o trabalho da casa? O próprio Jesus. Começou a trabalhar na carpintaria de seu pai, para cuidar bem de sua mãe, a Virgem Maria. Ou seja, que nós possamos compreender que Jesus também diz: meu Pai, o Pai do céu, trabalha sempre, portanto eu também preciso trabalhar. Ou seja, que nós possamos compreender que o próprio Deus quis trabalhar, quis santificar o trabalho. Quando nós falamos de ter um coração semelhante ao coração de Cristo, estamos também falando isso, que nós possamos fazer bem aquilo que o Senhor determinou para nós, que nós escolhemos como profissão, que nós escolhemos como meio de sustentar a nossa família. Que em tudo isso o nosso coração esteja junto ao coração de Deus, capaz de dizer: este é o meio que o Senhor escolheu para a minha santificação. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nesse dia, que também é um dia de feriado, de descanso, nós possamos descansar em Deus, possamos encontrar refúgio no Senhor. Sei que a rotina é exaustiva, ou seja, quantas vezes nós estamos até mesmo com dificuldade de rezar, porque o nosso corpo está cansado. Quantas vezes nós nos concentramos na oração, porque nós estamos com a cabeça cheia de problemas, com preocupações. Por isso o Senhor nos chama também: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso. Ou seja, o que significa isso? Que nós precisamos aprender a entregar ao Senhor o nosso cansaço, a confiar ao Senhor todo o nosso desgaste, para que Ele possa dar-nos o refúgio, dar-nos o alento. Porque uma vez que nós descansamos em Deus, que nós rezamos, que nós entregamos nossas preocupações, nós conseguimos também rezar de modo mais empenhativo, nos concentrar mais e, sobretudo, não nos desesperamos diante das tribulações que sobrevêm em nossa vida, em nosso trabalho. Quão importante é nós aprendermos a vir até o Santíssimo para rezar. Vir até Jesus para contar também das nossas dificuldades, para que Ele possa aliviar os nossos fardos. Seja essa confiança que devemos ter em Jesus a cada instante. Que nós possamos de fato recorrer sempre ao Senhor, para termos sempre um revigoramento espiritual. E ainda mais, os santos são concordes em dizer: o descanso não é apenas fazer nada, mas é mudar de atividade, fazer algo que você gosta, estar com a família, com os amigos, uma pescaria, sair com o filho para andar de bicicleta, soltar uma pipa. Ou seja, que você possa compreender: eu estou tendo momentos de revigoramento espiritual, que me ajuda a viver a minha vida cristã, para que eu possa continuar seguindo a Jesus, que é caminho, verdade e vida. Porque eu encontro em tudo isso o amor de Deus. Eu faço por amor. Eu sei que eu preciso desses momentos para que eu possa, de modo redobrado, empenhar cada vez mais pelo bem da minha família. Tanto é verdade quando nós estamos preocupados, cansados, além de não nos concentrarmos na oração, tornamos-nos pessoas que se irritam por toda e qualquer coisa. Damos palavras grosseiras, respostas difíceis, duras, porque muitas vezes nós estamos esgotados de modo psíquico, de modo que nós não conseguimos mais suportar o peso. Portanto, é importantíssimo que nós também encontremos o descanso necessário para assim, em nossa casa, em nossa família, nós possamos viver com alegria, possamos viver uma vida onde não se tenha contendas, mas que possa ter sempre compreensão, se tenha amor. Por isso é isso que nós pedimos ao Senhor. Nesse dia que celebramos São José Operário,
e celebramos também a primeira sexta-feira do mês dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Que nós possamos ter essas duas virtudes, o trabalho de São José e encontrar descanso do coração de Jesus. Porque Ele é quem nos chama. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, para que nós possamos encontrar nele a força necessária para assim termos empenho redobrado em amar e em servir. E não cairmos no desespero, que é um pecado contra a esperança. Quando nós achamos que tudo não tem mais solução. É quando nós pecamos contra a esperança. Porque para Deus tudo é possível. Ou seja, que nós possamos ter essa confiança em Deus que vem pela fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.